receber todos aqui na nossa casa para poder mostrarmos um pouco do que nós estamos trabalhando e fazendo e falar com todos que esse nosso trabalho é só a ponta final do que acontece. Na verdade, o trabalho começa lá na cidade de vocês, na UBS, porque a agente de saúde, ela praticamente conhece todos os pacientes da regional dela. Então, aquilo ali, ela é feita a triagem nessa assistência básica. E quando o secretário de saúde vira e fala que nós vamos ter 100% de UBS em todo o estado, a gente chega até a ter palpitação de alegria. Porque isso significa que daqui a 5 anos nós vamos ter o resultado disso, fazendo com que os pacientes cheguem para nós em situação de cura. Porque hoje a gente ainda tem diagnóstico tardio, que o que vai acarretar é a morte do paciente. Às vezes nós não vamos conseguir curar porque ele chega para nós muito atrasado, porque a saúde básica não conseguiu fazer um serviço que fizesse um serviço de prevenção efetivo, apesar dessas pessoas que trabalham lá na ponta, elas conhecem todo mundo. Então, como chega tão atrasado para a gente, se elas estão lá fazendo todo esse trabalho? E nós sabemos dessa dificuldade de exame, de profissional lá na ponta. E o que vai acarretar para nós, que somos terciário, um serviço que praticamente é impossível da gente contornar depois que chega na situação que está. Então, esse aqui é o slide que o Sérgio passou. Nós temos 3.500 casos novos ano, e é o seguinte, são 3.500 casos novos. Se a gente colocar uma conta que 30% já vai morrer no primeiro ano, vamos perder 1.000 pacientes, mas vão sobrar 2.500. E ano que vem você tem mais 3.000, mas tem mais 2.500 desse ano. E vai sobrar mais 2.500. No próximo ano, 2.500, já deu 7.000 pessoas que nós estamos fazendo esse controle. E essa conta ela é exponencial, porque todo ano o hospital vai ficando com cada vez mais gente cadastrada. E é o que o Sérgio estava falando, nós temos um volume enorme de pacientes que nós temos que fazer o acompanhamento, que agora nós vamos tentar dividir eles com vocês para poder facilitar. Porque se vocês estiverem nos ajudando para isso, a nossa porta vai estar aberta para eu receber paciente que está em necessidade de tratamento, que é a nossa maior preocupação, é oferecer tratamento a esses pacientes e melhorar a qualidade de vida deles para que não morra sem o cuidado necessário, sempre nós temos o recurso para poder tratá-los. E aí, pacientes que estão há 10, 15 anos conosco, pacientes já em situação de alta que podem ser acompanhados no município, nós vamos tentar fazer essa parceria para que a gente consiga beneficiar mais pessoas. Então, com esse número de pacientes, nós começamos de 2009 para cá, então vocês imaginam a cartela de pacientes que nós temos que estão vivos, graças a Deus, que o tratamento funcionou, e que estamos aí conosco, e isso graças a recursos de todas as formas, nós temos consultas, exames, biópsias, para tudo. Inclusive a parte que o município não consegue nos fornecer, que é das comorbidades que esses pacientes têm. Nossos pacientes são acima de 60 anos, já são idosos, eles são hipertensos, diabéticos, sequelados de AVC, fumantes com DPOC, cirróticos porque beberam muito. Então, assim, são pacientes com muitas outras comorbidades, além do câncer. E muitas vezes nós acabamos também fazendo esse suporte básico a essas comorbidades que eles têm, porque eles já fazem tratamento conosco, nós não vamos deixar de fornecer o tratamento ao paciente. Mas isso tudo vai aumentando essa rede de apoio que nós vamos dando, e a gente precisando de leito, que leito hoje é um problema que eu acho que em todo lugar. Então, esse aqui, nós temos uma média de 10.000 cirurgias anos, com 20.000 quimioterapias e 30.000 radioterapias, é a quantidade da nossa produção anual, assim, falando por alto os números, e a tendência de queda é sempre aumentar. Então, estamos aumentando. E quem é, quando a gente fala em perfil epidemiológico, quem é esse paciente? É quando nós vamos dividir o grupo, nós dividimos os grupos por idade, por tumor, para ver qual é a melhor maneira de nós beneficiarmos esses pacientes. Então, quando você olha, nós temos quase 60% de mulheres e 41% de homens. Quando vocês falam em mulheres, a nossa cabeça de imediato para câncer vem câncer de mama e câncer de colo uterino. É isso que mata a mulher. E câncer de colo uterino só acontece em países subdesenvolvidos. Em país desenvolvido lá fora tem isso não. Eles nem sabem o que é. Quando eles têm que fazer mestrado, doutorado de câncer de colo uterino, eles vêm para o Brasil, porque lá eles nunca viram. Porque lá as meninas já estão fazendo preventivo desde cedo. Lá se usa camisinha para você não pegar HPV, para não ter câncer de colo de útero lá na frente. As pessoas ficam falando que tem que usar o preservativo na hora da atividade sexual. E as mães
ficam todas desesperadas em casa, que minha filha só vai ter relação depois que casar. Né? É claro, nós acreditamos nisso, óbvio, e aí vai. Então, assim, vamos fingir que a gente descuidou e deixou a camisinha cair na bolsinha da menina, para ela não pegar para beber e não ter doença lá na frente. Gente, câncer não tem pressa. O cigarro gasta de 30 a 35 anos para poder lesar e começar a doença. Então, 35 anos de cigarro contínuo. O HPV, os vírus também é do mesmo jeito, não tem pressa não. Você vai pegar ele com 15 para você ter doença lá nos 40. Não tem pressa. E é isso que nós temos que orientar. É isso que a saúde básica tem que falar lá na ponta. É esse exame preventivo que é feito. Câncer de colo de útero inicial é só uma cauterização, não tem que fazer nada. Câncer de colo de útero avançado não vai ter cura. E a moça vai morrer jovem. Porque não é uma doença de uma senhora de 90 anos. Você não vai ver isso em 90 anos. Você vai ver isso nas mocinhas de 40. E é o que nós. E ela está em atividade. Com 40 anos, ela é uma mãe de paciente, de criança pequena. Ela está no auge do seu serviço, prestando serviço. Ela está uma senhora jovem. Uma pessoa jovem que podia estar trabalhando, vivendo feliz, sem dor, e está lá tratando, que não vai morrer. E vai deixar os menininhos lá, ó, pequenininhos, sem cuidado. Por quê? Porque a gente não está fazendo o nosso papel, que é o simples preventivo, lá no posto de saúde. Simples para poder ser feito. Então, essa é a nossa briga esse tempo todo. Homem, quando a gente fala dos homens, homem não faz preventivo, gente. O homem que faz preventivo é a mulher que traz. Para ele vir no médico, ele tem que vir quase amarrado lá no farpado para poder trazer, porque ele não vem, não. Então, é a esposa que traz. E o que acontece com o homem? Próstata. Fazer um PSA. O exame de toque, meu Deus, não se pode nem falar nisso, né? Porque já é um desespero, o tabu que existe até hoje, principalmente lá anterior, vocês imaginam. Mas pelo menos fazer o exame do PSA, que é isso que a gente faz. É a nossa parte da prevenção, que nós estamos fazendo a campanha de prevenção nas carreiras, andando em todos os municípios de vocês, fazendo, porque isso é a maior quantidade de doenças que nós temos. É assim que nós podemos prevenir os pacientes. E quem são esses pacientes? A maioria é pardo, seguido de branco e negro. A faixa etária, é o que eu já falei, câncer é uma doença de paciente idoso, é acima de 60 anos, mais de 50% desses pacientes estão acima de 60 anos. Junto com isso, nós temos hipertensão, diabetes, obesidade, enfisema por causa do cigarro, as artroses, e aí vai. Tem muito mais coisa nesse meio aí. Então, você vê, olha, 50 para cima, nós temos praticamente 75% do que a gente faz, que provavelmente não é só câncer e tem mais outras comorbidades. A maioria absoluta, 65% é católico, chegando 12% evangélico, mas eu acho que é mais, aí evangélico sozinho, mas tem evangélico metodista, quadrangular, presbítero, que é tudo a mesma coisa, todos são evangélicos, então deve ser uns 15% da população. Escolaridade. Quem são esses nossos pacientes? Para quem nós estamos trabalhando? Quem é o nosso foco? Essas pessoas que têm, aliás, 45%, quase metade do que eu tenho, ele é não alfabetizado, vocês veem, 5% não alfabetizado, somente alfabetizado, é somente alfabetizado aqui, ele só assina um nome com dificuldade, ou seja, praticamente não alfabetizado. Ensino incompleto, e o ensino completo de primeira a quarta série, mas nós chamamos de analfabeto funcional, porque ele lê, mas ele não sabe, ele não entende o que ele lê. Então, ele é praticamente um analfabeto. Então, é essa pessoa que não tem instrução. Quando a gente fala da escolaridade, é porque a pessoa não tem condição cognitiva de perceber que quando eu falo com ela, você não pode fumar, não pode beber, você tem que fazer dieta e ficar magro, fazer exercício, ela não entende que aquilo é para o bem dela, é para melhorar a saúde dela. Se você quer chegar aos 90 anos, andando, trabalhando, e ainda ativo, não chegar de cama sequelado, é dessa forma. Então, quando há pouca escolaridade, ela é o pior de tudo. A maior mazela dela é essa, porque você não entende que isso é importante. E é o que eu acabei de falar há pouco, você gasta 35 anos para poder lesar. Então, não tem pressa. Você começa a fumar com 20, você tem doença aos 60. E é dessa forma. Ah, é? Ah, tá. Mandou correr, gente. Olha aí, quando eu falo disso, olha a causa da doença. Nós temos 19% que estão bebendo e mais 19% que
mais 15 que já beberam e bebem 1 litro de pinga por dia. Olha o cigarro, quando você vê, você tem 20% que é fumante e ele não vai parar mesmo tratando, e 20% daquele que já parou, ou seja, ele é sequelado no pulmão por causa do cigarro. E histórico familiar, nós temos quase 40% com história positiva, ou seja, eu tenho a genética que não está me ajudando e eu tenho o fator ambiental para fazer a doença. Neste ponto, genética sozinha não faz doença, eu preciso do ambiente. Cigarro, bebida, obesidade, estresse, sedentarismo é importantíssimo que a gente tem hoje. E o perfil epidemiológico, o que nós temos? Se a gente lá no início viu que a maioria é mulher, nós temos câncer de mama e próstata, que são a nossa, praticamente 40%, e quando você pensa nisso, 90% do seu ambulatório diário, você vai ter câncer de próstata e mama todos os dias no seu ambulatório. E o estadiamento? Isso aqui me fala da atenção básica. 25% dele já chega ao estadio 4. Mais 25%, ou seja, 50% do que chega já é estadio avançado. O 4 não tem cura, o 3 vai recair nos próximos 5 anos. O 1 e o 2 é o que a gente vai curar. E olha aqui, o estadiamento aos longos dos anos. Quando a gente começa a medir lá em 2010, a curva vermelha é aquela que o paciente chega para nós com uma doença avançada. Viemos fazendo uma campanha de prevenção e trabalhando bastante. Vocês veem que a curva vermelha foi caindo. Quando chega em 2015, começamos a tropeçar. 2016, a curva começa a subir. Porque o que acontece em 2016? O Estado fale. O poder público que estava lá não mandou recursos nem para nenhuma prefeitura. O Estado entrou em falência. E as prefeituras também. Isso aqui demonstra o que é o poder público quando ele não é responsável naquilo que ele está fazendo. Se você tem isso aqui aumentado e está subindo, significa que a sua saúde básica não está funcionando. E essa curva significa o quê? É o analítico não analítico. A curva azul, quando o doente faz o primeiro tratamento conosco, ele tem 96% de chance de ficar curado do que ele está fazendo. Quando ele faz o primeiro tratamento fora, ou seja, ele faz cirurgia lá na cidade dele com um cirurgião que não é especializado para isso, o cirurgião geral não faz isso, vocês veem que a taxa dele já cai para 68%. Isso eu estou falando que quando você tiver um doente, mande para a gente. Nós sabemos o que nós vamos fazer com ele. Nós conseguimos beneficiar ele de uma maneira melhor, que ele vai sobreviver mais. Esse é o sentido desse gráfico. E aqui é o entendimento. Nós temos praticamente 20% de cancerologia, que é a oncologia clínica. Nós temos aí 15% da radioterapia e a cirurgia. São os ambulatórios que nós fazemos diariamente aqui na Fundação. E como é o nosso trabalho? Nós fazemos praticamente 94% do tratamento nosso, desse trabalho, é feito a nível ambulatorial externo, ou seja, o paciente vem na cidade de vocês, ele levanta cedo, vem aqui, trata e volta para dormir em casa de novo. Então, esse é o nosso... E aí a internação e a urgência é uma quantidade bem menor do serviço que nós prestamos. E qual é a taxa de óbito? Quanto desse paciente vai morrer? Ele vai morrer principalmente na clínica médica, que é o cuidado paliativo, paciente em final de vida, que é o que nós fazemos aqui, que é a parte final do tratamento, e na terapia intensiva, que todo mundo sabe que o paciente que já está na UTI, ele já é um paciente mais grave, então a taxa de mortalidade ele é maior, independente do motivo que ele está lá dentro. Se ele entrou lá naquele quartinho, a situação não é boa de jeito nenhum, com câncer ou cérebro. Então, esse é o nosso perfil aqui. E as cidades que nós atendemos? Esse é principalmente Muriaé, Cataguases, Uruguai e Leopoldina, é a nossa grande maioria. E aqui é o mapinha mostrando as nossas... o que está colorido e mais escuro é a quantidade maior de pacientes que nós temos aqui no nosso setor. E as novas tecnologias? Aqui eu enfio a mão no vespeiro. Porque medicamento, gente, nova tecnologia de medicamento é uma palavra bonita, nova tecnologia, parece que nós estamos na lua, não é não? Um remédio novo é uma tecnologia nova. Só que o que acontece? Esse remédio é extremamente caro. A PAC do SUS, ela não sobe há mais de 10 anos. Para vocês terem uma ideia hoje do nosso desespero, quando você fala em tumor renal e melanoma, não tem o que oferecer para o paciente que está tratando pelo SUS. A PAC do SUS hoje para tumor renal, ela é R$ 425. O remédio
são medicações boas, sem dúvida nenhuma, mas a gente não consegue oferecer isso para todo mundo, igual a gente faz as outras. Até 3 anos atrás nós tínhamos a medicação que era barata, que cabia, que pelo menos ficava com a angústia menor de estarmos conseguindo fornecer algum tipo de tratamento que hoje a gente não consegue.